Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos estar lendo 3 passagens. Hoje, a minha intenção é ser bem rapidinho, porque, na verdade, o que eu quero trazer para vocês minha intenção é abrir portas para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa analisar o tempo que a gente está vivendo. Minha intenção hoje é pregar diretamente para os homens, mas por tabela a gente vai alcançar esposas e filhos, mas é diretamente para os homens. Então abre 1 Reis 2, do 1 ao 4. 1 Reis 2, do 1 ao 4. Amém? Diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Agora vai para João, capítulo 5 de João, verso de número 19. João, capítulo 5, verso de número 19. Diz assim: Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que ver o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Agora vamos dar um pulinho para Coríntios, 1 Coríntios 16, verso de número 13. Esse é o último versículo que estaremos lendo agora. 1 Coríntios 16, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Alguma tradução vai estar dizendo para agir de maneira varonilmente. Alguma tradução vai estar assim: sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Senhor, a tua palavra foi lida, e Deus, a glória, sem a revelação do Espírito Santo, sem a sua instrução, sem a tua graça e a sua unção, aqui será tão somente um discurso. Mas não viemos aqui, Senhor, para ouvir discurso. Viemos aqui para ouvir a tua voz, para aprendermos de ti, para crescermos na graça, no conhecimento e na sabedoria. Por isso eu peço a ti que a tua misericórdia me ajude a ser, Senhor Deus, aquele que transmite a tua palavra com fidelidade. Que o Senhor, por sua graça, possa me usar em favor da sua igreja. E que em nome de Jesus Cristo, cada um que vai ouvir agora, que ouvirá posteriormente, tenha um coração aberto para, Senhor, aquilo que vem da tua parte, receber. Mas não endureça o coração. Antes, Senhor, tenha a alegria de ouvir de ti. E como aqui lemos alguma passagem, obedecer o Senhor em tudo. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amados, Dom Manuel Pestana, um
um professor de um seminário e conselheiro da pastoral da família da CNBB, ele disse o seguinte: o feminismo, ele masculinizou as mulheres, feminilizou os homens e agora tornaram ambos em bestas. Não é fala minha, é fala desse Dom Manuel e eu concordo com ele. E eu quero falar um pouco sobre os homens, mas eu tenho que começar na época do Iluminismo, onde sai, no ano de 1848, a primeira chamada onda do feminismo, que a maioria dá o nome de proto-feminismo. Quando elas começaram, e na verdade foram 2 homens antes que começaram isso, mas as que começaram mesmo com peso, e interessante que quem abriu a porta para que as duas se reunissem, que é a Elizabeth e a outra, é um nome complicado que eu não vou saber falar para vocês, foi um pastor de uma igreja wesleyana, que abria as portas para que elas pudessem se reunir, porque na verdade o que elas buscavam em primeiro momento era o direito a ter voto e o direito de trabalho, e que esse trabalho ele fosse valorizado tal como valorizava o trabalho do homem. Foram os centros, e eu não vou falar de todas as ondas, falei da primeira, vou falar da terceira, que é que a gente vive hoje. A terceira onda que saiu daquilo que era a intenção inicial, ela tem a ideia de fazer com que não exista mais sexo. Isso é, não tem mais masculino nem feminino. A ideia deles é que a partir dos 13 anos, todo mundo pode fazer sexo com quem quiser, inclusive, né, pegar uma pessoa aí, pegar o Felipe e falar assim, ó, vai fazer sexo com a menina de 13 anos, tá tudo legal, tá tudo ok. São a favor do aborto. Falam que essa conotação de mulher, isso não é real, foi ideia que colocaram na cabeça da gente e a gente vive com isso há muito tempo. E por que eu estou dizendo todas as coisas? Porque se nós cremos em Cristo, cremos em Deus e cremos na palavra, está escrito que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os fez. E quando a gente vai olhar biologicamente, nós vamos ver que tanto o encaixe de tudo é perfeito, até normalmente nos temperamentos, né? Mulher normalmente é mais resistente à dor, tem uma sensibilidade que normalmente nós homens não temos. Mulher consegue assoviar e chupar cana, como diriam os mais antigos. O homem às vezes nem assoviar consegue, chupar cana consegue porque gosta mesmo de uma caninha, né? Mas às vezes nem consegue assoviar. E Deus fez tudo perfeito, tanto é que quando ele vê que Adão está só, porque Adão não encontrou amizade, não encontrou alguém que o completasse nos animais. Então essa história de que teu cachorrinho, teu petzinho te completa, eu quero te dizer que isso é do inferno. Porque tinham todos os animais ali, mas diz a palavra que viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. E eles criou uma Ézer, que quer dizer essa que socorre, essa que completa. A maioria das nossas traduções está uma ajudadora, não está legal, não é boa. Aqui é melhor essa que completa a existência do homem. E quando você vai para Efésios 6, vai trazer uma noção maior do que é esse complemento entre o homem e a mulher. Eu vou começar de trás para frente para as mulheres não ficarem aborrecidas comigo, mas é bíblico, tá? Eu só vou quebrar o galho de vocês. Está escrito que o homem tem que amar a mulher como o Senhor Jesus amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida por ela. Está escrito que o homem edifica a mulher pela palavra. E aí vem a parte da submissão, que a gente não entende, que a gente acha que submissão é alguém que está por baixo. Não, é alguém que completa o homem, que o homem sem a mulher, ele está perdido, e vice-versa. Eu lembro daquele, já faleceu, né, aquele político bem suave no falar que a gente tinha, né, bem mansinho, chamado Enéas.
Eu acho que eu já falei dele aqui, Jafim está rindo, eu acho que eu já falei dele aqui numa outra pregação, que ele estava no programa da alguma coisa Nagli, Laje, como é? Leda Nagli, obrigado, gente. Aí perguntaram lá para ele, né, sobre essa parte da homossexualidade. E aí ele falou assim, se todo mundo se tornar isso, acaba a humanidade. E aí o jornalista falou assim, mas como ele é? Ué, você não estudou não? Aquele jeitinho delicado dele, né? É lógico, homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho, acaba a humanidade. E hoje eu quero falar, como eu disse, diretamente para os homens. Nós estamos, e aí é uma fala que foi do Paul Walsh. Ele falou o seguinte, nós estamos numa escassez muito grande de homens, principalmente dentro da igreja. E eu vou te dar um exemplo rapidinho. Quem mais trabalha na igreja? As mulheres. E parabéns, mulheres, pelo culto distrital de ontem. A gente não consegue nem reunir os homens. E os homens vão dizer assim, é porque eu trabalho muito. Quantas mulheres aqui trabalham? Fora. E trabalham em casa. E cuidam de filhos. E cozinham. Então, homem, para. Pelo amor de Deus. Para. Falta é homem que seja homem. Porque o homem bíblico, ele assume responsabilidades. O homem bíblico, ele não foge da raia. O homem bíblico, ele está sempre disposto a buscar soluções, mesmo que ele não encontre. Mas ele vai atrás das soluções. O homem bíblico é esse que se coloca de pé e defende a sua família contra tudo e contra todos. O homem bíblico é esse que honra a sua mulher e que inclusive a edifica pela palavra. Meu Deus, eu não vou perguntar aqui quantos examinam de fato a Bíblia. A gente examina tão pouco a Bíblia. E falando de maneira geral, mas como hoje é mais direcionado aos homens, que quando alguém traz o que de fato a Bíblia diz e traz com explicação, a gente se atém ao que achar, o que sabia, porque a gente não quer de fato entender a palavra. E está dizendo em Efésios 5, o homem, ele edifica, ele limpa, ele aperfeiçoa, ele santifica a sua mulher pela palavra. Meu Deus, pare para pensar, homem. Você de fato tem feito isso? Quando começa essa história do feminismo, e não, como eu falei, eu só quero abrir as portas para você depois pesquisar. Quando começa bacana. Não tem nada a ver com o homem, tem a ver com os direitos que elas querem, sociais, e são legítimos. Mas o pensamento hoje é que o homem não serve para nada. E isso que eu estou falando aqui, vocês podem pesquisar. Há pouco tempo, teve um rapaz, aí eu não sei quem ele é não, mas quando eu estava estudando para trazer hoje a pregação, ele foi para a rua e começou a perguntar aos homens o que ele faria sem a mulher. A resposta de todos é que sem a mulher eles não conseguiriam nada. Um deles chega a falar, o mundo para. E foram perguntar às mulheres como elas viveriam sem homem. E elas vão e falam assim, a gente viveria muito bem. Aí tem uma que o cara não aguenta. O cara fala assim, então tu está disposta a trabalhar numa plataforma? Tu está disposta a trabalhar numa construção civil e cavar e fazer tudo que o homem faz? Tu está disposta a poder ficar pendurado, ou pendurada, né, no caso, num prédio? E foi falando. Aí você pode dizer, mas tem mulher que faz. Tem mulher que faz. Isso não é inclinação natural, porque você vai ver que os músculos nossos são diferentes, porque Deus criou tudo certinho.
Mas acontece que falta na gente hoje ser homem. Tu pode ver que Davi, ele vai aconselhar o seu filho, ele que vai reinar em seu lugar. A preocupação dele para falar para o seu filho é: seja homem. Pô, ele sabia que era homem, do sexo masculino. Mas ele está falando: seja homem segundo o projeto de Deus. Não delegue para outros, nem para sua esposa, nem para os seus filhos, aquilo que é papel seu. Quando nós vamos ver Paulo falando para os coríntios, ele vai dizer a mesma coisa. Sejam homens, atuem como homens corajosos. E aí eu vou falando picado, tá, gente? Como eu falei, eu quero abrir portas para vocês. Quantos de nós, e eu já vivi isso, até que eu vi minha filha ficar dodói, mas não vou falar não, tá, filha? Mas eu vivi isso. Eu era policial militar no Rio de Janeiro, eu fazia 5 seguranças, estava à frente de uma igreja e fazia faculdade e estava construindo uma casa. Eu sou muito bom de ficar acordado, já falei isso para vocês. Eu dormia de 1 a 2 noites por semana e dirigindo no Rio todo para fazer segurança. Não vi minha filha engatear, não vi minha filha andar, não vi minha filha começar a falar, não vi nada disso. E minha pergunta é: você, homem, qual o exemplo que teus filhos estão vendo em você? Teus filhos têm um pai presente? Teus filhos conseguem olhar para você que é casado e ver a sua hombridade no trato que você tem com a sua esposa, no diálogo, no carinho, e se ele é homem, ele poder dizer: poxa, eu vou ser um pai, um marido como o meu pai. Se ela é mulher, ela vai dizer assim: eu tenho que encontrar um marido igual ao meu pai, porque eu vejo o carinho, o respeito, a honra, o amor que ele dá à minha mãe. Eu já falei para a Rebeca inúmeras vezes, ela sabe disso, é porque ela está ali, meio barro, meio tijolo. Mas se ela tivesse boa, eu vim aqui para falar, e o Gabriel já ouviu isso. Eu falei: se você sair de casa para casar com alguém que te trate menos do que eu te trato, você é burra. Você tem que sair para alguém que te trate igual ou melhor do que eu te trato, senão é conta de maluco. Porque ela vê como eu a trato, ela vê como eu trato a mãe dela, o Tiago vê os meus papéis de homens, porque meus filhos têm que me ver. O que Jesus falou, que a gente leu? Eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Sabe o que a gente começou a fazer? Eu preciso dar boa casa, boa comida, bom eletros eletrônicos, tudo coisa material. Aí o filho tem tudo, só não tem um homem. Só não tem um pai de referência dentro da sua casa. E aí você está ganhando o mundo inteiro e está perdendo a sua família, porque você não é homem de entender que você não tem que viver como a sociedade diz que você tem que viver. Você tem que viver como a palavra de Deus diz o que você tem que viver. Tanto é que está escrito aí, olha, falando a Salomão: se tu for obediente a Deus em tudo. Em tudo, a Bíblia fala que agora nós somos os sacerdotes, homens da nossa casa. Inclusive, quando vai falar sobre ser pastor, sobre ser presbítero, Paulo diz a Timóteo: se você deseja o episcopado, boa obra deseja. Mas antes, seja homem, seja fiel à sua esposa. Domine no sentido de governar sua própria casa, os seus próprios filhos. Não seja amante do vinho, da bebida, porque se você não governa bem a sua casa, como você governará a casa de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus? Nos falta sermos homens, nos falta sermos homens segundo o padrão bíblico. Homem que diz para sua esposa: eu te amo. Homem que chega para os seus filhos e tem tempo para conversar com eles, para perguntar como é que está a vida, como é que está o estudo, como é que está o namoro.
A maior parte de pai hoje só chama filho para brigar, só na hora de disciplinar. Qual é a visão que esse filho vai ter? Quando eu for pai, eu tenho que ser um carrasco, um briguento. Eu tenho que chamar meus filhos só na hora de brigar. A coisa está tão séria, amados, que às vezes a gente trabalha de home office. A gente está perto, mas não está presente. A gente consegue estar no mesmo espaço, mas não consegue ter tempo para estar com o filho. Isso, preste atenção, por favor. Nós estamos nessa consciência divina sendo colocada dentro de nós há muito tempo. Quer ver? Em 1960, é lançado o desenho Os Flintstones. Como é o pai e marido Flintstone? O Fred, como que ele é? Um bobão, um bonachão, um cara assim que chega a ser, na maioria dos desenhos, uma vergonha para a família. Não tem autoridade sobre Pedrita, né? Se minha mente não fala, é Bambam. Não, Pedrita é do Barney, né? O dele é o Bambam, né? O dele é o... Então, lá, o filho dele. Ele é um bonachão, que a gente tem muito tempo, né? Já estou com 54. Mas ele é um bobão. Em 62 vem o Jetson. Lembra do Jetson, gente? Lembra? Que era tudo futurístico. E a gente dizia que aquilo aí era impossível. A gente está vendo as coisas acontecerem aí. Como que é o Jetson? Sem autoridade dentro de casa. Os filhos fazem chacota com eles. A mãe manda e ele sempre obedece. Ele chega a ter medo da esposa que ele tem. Para você não achar que isso é do nada. Isso é uma influência do inferno. E aí, vou trazer para mais recente. Me ajuda aí. É Peppa Pig o nome, né? Peppa Pig, é isso? Olha só o que esse desenho faz. A história do pai é a mesma. O pai é um bobão, sem autoridade. O pai os filhos jogam com o pai, jogam no sentido de manuseá-lo. E nesse desenho ainda tem uma dupla lá de homossexual. Que é isso que teu filho está vendo porque não tem um pai presente, para além de dar o exemplo, saber o que os filhos estão vendo. E os Simpsons? Os Simpsons, só de falar, já davam lá. A Wanda já está rindo, né? Só de falar. Meu Deus, o pai que eu não sei o nome dele, que eu nunca parei para ver de fato. Quem sabe o nome dele? Estão inteirados, né? É um verdadeiro bobão. É um verdadeiro Zé Ninguém. E você pode reparar que a figura que está sendo desconstruída é sempre a paterna. Vamos pegar os desenhos, ou os super-heróis, melhor dizendo. Quem é o pai do super-homem? É um Joel que ninguém nunca viu. Quem é o pai do Homem de Ferro? Morre assim que começa a história. O pai do Thor? Morre assim que começa a história. A Mulher Maravilha, então, que é uma mágica. É um lugar só de mulheres. Como esse trem acontece, eu não sei. Como que vai nascendo um montão de mulheres se só tem mulheres? E a gente vai olhando tudo isso e achando que isso é normal. E não entende que isso está tirando a masculinidade, a paternidade, o papel do homem, que é aquilo que Deus projetou para ele ser. E a gente acha que está legal. Quantos amo o Adam Sandler, né? O Adam Sandler, o comediante. Mas você vai reparar que a maioria dos papéis de pai que ele faz, ele é um bobão. Ele é manipulado pelos filhos, ele é socorrido o tempo todo pelos filhos, porque se deixá-lo sozinho, ele está perdido. E toda essa influência tem nos atingido de tal maneira que a gente não consegue assumir as responsabilidades para as quais Deus nos chamou, tanto dentro da sociedade, como aqui no meio da gente. Como eu disse no começo, quando eu vou fazer a escala lá para dirigir, para colocar e para pregar, eu tenho que estar catando na minha cabeça
Qual é o homem que esteja na brecha? Ainda bem que a gente tem um homem, José Geraldo, aqui. A gente não precisa nem pedir, que ele já fala, conta comigo, estou aqui. Para o que for. Ele viu ali que Beca passou mal, se o senhor quiser subir e ficar com ela, pode ir que a gente dá um jeito aqui. Aí eu falei, não, irmão Geraldo, o caso dela não tem que fazer, é só deixar voltar ao normal devagarzinho. Mas eu tenho que ficar pensando, aí, como eu gosto de ser aqueles que ajudam as pessoas a desenvolver os seus talentos e os seus dons, coloquei o Jefinho para pregar nesses dias, né, Jefinho? E Jefinho, microfone assim, Jefinho, que se ficar assim ninguém ouve, varão. Eu sei que é falta de hábito, entendeu? Mas é aqui, ó. Botei, o Márcio vai pregar quinta-feira agora. Agora, se eu pensar em mulher, amigo, o leque é enorme. Oração. Quantos homens aparecem? Não responde não, tá, Wanda? Para não ficar assim feio, não responde não, por favor. Aparece quando tem que orar. Quantos? E aí eu vou perguntar, pai, qual é o exemplo que teu filho está vendo em você? Qual é o espelho que tu está sendo para a vida do seu filho? Se naquilo que é concernente às coisas de Deus, se naquilo que é o teu chamado como pai, que Deus confiou a você, o sacerdote da casa, o homem que está disposto a morrer pela esposa. E eu vou abrir alguma coisa aqui que eu sempre falo para os casais. A melhor maneira de você cuidar dos teus filhos é você amando a sua esposa. Porque quando você faz isso, os seus filhos vão olhar o que é um exemplo de marido e esposa, homem e mulher. A gente às vezes quer dar coisas, mas não dar o exemplo bíblico que a gente foi chamado para dar. Porque muitos jovens, adolescentes, estão sendo influenciados pelo homossexualismo, gente. Pelo feminismo. Por quê? Porque falta uma presença máscula, um homem sério, de verdade. Isso é tão sério que quando no nosso meio a gente detecta alguém para poder, que tem essa inclinação, por qual motivo que seja, que normalmente, é porque aí a gente tem aqui que pode, a psicanalista que pode me corrigir, ou alguém que foi abusado quando criança, ou pela falta de uma mulher. Agora preste atenção, homens, você gerou um filho. Antes dele saber que você é pai, ele já sabe que é a mãe dele. Porque 9 meses ele está sendo gerado na mãe. O homem, ele não está diretamente inserido na vida paterna. Ele tem que entrar na vida paterna. A mãe não. A mulher não tem para onde correr. Ela pode até rejeitar a criança, mas aqueles 9 meses, ela esteve em contato com a criança o tempo todo. O homem, quando nasce, tem que falar aqui, estou aqui, eu sou o teu pai. E você, pai, agora presente. A criança, ela vai para uma creche. Normalmente, quem é que cuida dessa criança? E vamos pegar no caso, que tanto para homem ou para mulher. Quem é que vai cuidar dessa criança normalmente? Uma mulher. Ela vai para a escola. E a gente sabe o quanto que essa escola, ela hoje tem uma mente já, como que eu vou usar a palavra? Me ajuda aí. Já tem um caminhar contra a Escritura, já dentro daquilo que é a cabeça da educação, com uma exceção de uma ou outra escola, mas já tem um direcionamento que é sempre contra aquilo que a gente crê. E quem que vai ensinar essa criança? E uma vez ou outra vai aparecer um homem, e às vezes esse homem, ele não é homem. Aí traz para a escola dominical. Quem que dá aula para as crianças? Normalmente, uma mulher. E aí, qual a referência, se for menina, ela vai ter de homem? E qual a referência, se for menino, vai ter de homem? Porque ela está cercada o tempo todo de mulher. E dentro de casa o pai está preocupado muito em trabalhar. Ele está preocupado muito em assistir o jogo, amados. Até eu ir para a missão no Peru, eu sempre trabalhei.
Sempre tive 2, 3 empregos juntos. Parei com isso quando deixei de ser policial para ser pastor de tempo integral. Depois fui trabalhar ainda de corretagem. Trabalhei de Uber, de aplicativo, sempre me virei nos 30. Então, nada contra o trabalho. Mas pergunta a meus filhos, qual o momento que eles mais se preocupam? É quando eu falo o quê? Cadê Tiago? Cadê o Ti? O Ti foi arrebatado? É quando eu falo o quê? Senta aí para conversar. Quando eu falo senta aí para conversar, a Rebeca chega a dizer, é melhor dar uns tapas do que falar senta aí para conversar. Converso com eles, dou bronca no diálogo, olho no olho, porque eles têm que saber que eles têm um pai, homem, que assume o papel de pai. Eles vão ter referência de como tratar as coisas de Deus, de como tratar a esposa. E aí essa criança, digamos, ela teve essa inclinação, e vamos botar que seja homem, para a área homossexual. Vem para o nosso meio. Quem que se aproxima dessas pessoas? A mulher. E quem que tinha que se aproximar? O homem. Para que essa pessoa, ela tenha referência de alguém que é homem. Porque ela foi chamada para ser, falando do sexo masculino, foi chamada para ser homem. Então eu tenho um compromisso de estar perto dessa pessoa, para que ela, olhando para mim, ela saiba como se comporta um homem. Ela saiba para aquilo que Deus a criou. Mas não, a gente se afasta, a gente homem. Quem que assume? As mulheres. Então a gente vai alimentar todo o pensamento, todo o trejeito que a pessoa tem. Porque os homens estão brincando de pique e esconde no momento que eles tinham que vir para a luz e dizer, eis-me aqui, conte comigo. Estou falando alguma mentira, gente? Estou falando alguma besteira? Porque eu falei, hoje eu só quero abrir as portas para vocês pesquisarem, pensarem, analisarem o que a gente está vivendo como influência hoje em dia, como isso afetou a gente, que a gente acha que isso é normal. E não é normal. Isso é toda uma mentalidade do inferno, que nasce de maneira forte no que a gente chama de iluminismo, que vem esse movimento do feminismo, que vira essa loucura que a gente está. E aí eu vou contar algo para vocês que talvez vocês não saibam. Não estou conseguindo lembrar o nome da mulher, mas uma mulher jornalista, e até então feminista, lésbica, ela resolveu viver um tempo como homem. Com todas, corte de cabelo, roupa, mudou o jeito de falar, para estar no meio dos homens, para poder ver como os homens são. E aí, isso está no livro dela, depois se vocês quiserem eu boto lá no grupo o nome do livro. Ela vai dizer que ela descobriu que os homens são mais fiéis entre eles do que as mulheres são. Não sou eu, está no livro dela e eu mando para vocês. Ela foi dizer que os homens, eles encarnam mesmo, eles fazem piada mesmo, mas não é necessariamente piada de preconceito, porque eles fazem piada até entre eles. E que normalmente as mulheres que quando vem uma piada dos homens já rotulam de machista, essas coisas, porque não entendem o universo masculino. Lá em casa eu falo, eu perco amigo, mas não perco a piada. Eu adoro botar uma pilha, adoro encarnar. E só que normalmente a gente faz isso com todo mundo, inclusive com aqueles que são da nossa roda. Ela foi numa boate, uma coisa assim, e como homem, ela foi se aproximar das mulheres. E ela achou que seria muito fácil, porque ela já era lésbica, então se aproximar das mulheres. Ela falou que a maioria das mulheres, quando o homem ia conversar sério, tratava os homens com preconceito, rechaçando o homem, afastando o homem. Aí depois ela falou, vou fazer um teste ao contrário. Ela chegou como lésbica. Aí todo mundo se abriu para ela. E aí essas experiências dela foram tão fortes, que no final ela passou a gostar dos homens e deixou de ser lésbica. Por que eu estou falando isso, gente?
Eu estou contando isso que falta no nosso meio. A gente que seja homem de verdade, a ponto de influenciar, a começar pela nossa família, a comunidade onde está inserido, e alcançar o povo lá fora. Mas homem está em extinção. A mentalidade hoje é de que se você é homem mesmo, e aqui eu não estou falando de ser grosseiro, eu não estou falando aqui de ser troglodita, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de homem segundo o coração de Deus. Homem que ajam com coragem, que vá na contramão do que a sociedade diz. Não lembro se foi quinta, quarta, eu escrevi uma reflexão onde, não lembro o título que eu coloquei, mas eu estava falando sobre isso que a gente vive de maneira geral. Que muita gente está desistindo da vida, porque tem uma sociedade que fala que a felicidade está em viver de uma determinada maneira, de ganhar alguns tipos de coisas, de conquistar alguns tipos de coisas. E a gente vai na busca disso que a sociedade diz, e como nunca é o suficiente, porque ter nunca foi suficiente para nada, e as pessoas vão querendo ter, e nunca satisfazem aqui dentro, porque só quem pode dar satisfação a nós mesmos é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A pessoa chega uma hora que ela desiste da vida, porque alguém disse que a felicidade está em ter, e não está em ser. Trazendo isso para a gente, daquilo que eu estou falando hoje, quantos homens estão preocupados em ter, mas não estão preocupados em ser homens. Quer ver que eu vou dar um exemplo? Eu tenho costume, eu gosto de abraçar e beijar, e quem já experimentou isso sabe que eu não faço acepção se é homem ou se é mulher. Agora eu não estou podendo nem apertar a mão até essa dita cuja da bactéria ela morrer. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, está escrito lá, para a gente cumprimentar um ao outro com ósculo santo, porque é o beijo. Sabe por que Paulo está escrevendo isso? Porque isso tinha no começo. Foi passando o tempo, isso foi se perdendo, que se tornou algo, para quem vê, algo que é horrível, que não é coisa de macho, não é coisa de homem. E aí Paulo está falando, homem que homem, vai se relacionar com outro homem, como irmão em Cristo, como amigo, como colega de caminhada, e vai saber que não tem coisa nenhuma de errado nisso, porque ele sabe quem ele é. Lembra, hoje está perdendo, mas uma época que homem não podia usar roupa rosa, porque alguém em algum momento disse que rosa era de mulher. Alguém disse, e todo mundo acreditou. E eu lembro que eu tinha, sei lá, meus 18, 19 anos, e eu comprei uma blusa rosa, acho que era da Espido na época. Aí meus amigos foram me colocar pilha. E aí eu falei para eles, rapaz, eu tenho tanta convicção de que eu sou, que roupa nenhuma vai mudar quem eu sou. E tampouco a pilha de vocês. Porque é quando a gente sabe quem a gente é, a gente trata todas as coisas como homem, e não como um garoto. Quer ver como a gente está com tanta falta de homem? A gente está colocando jovens para dar aula para jovens, e quando eles têm a mesma idade. Então, se eles têm a mesma idade, as experiências são quase as mesmas. Quem tinha que estar lá para dar aula para eles? Quem, gente? Os homens. Para que eles tenham um exemplo de alguém mais velho, mais vivido, de experiência, e eles possam crescer. Mas sabe o que a gente está fazendo? Como disse o Dom Manuel, a gente está bestializando tanto, que a gente sempre trata até jovens como se eles fossem. Não, o jovem se desvia à toa. O jovem, a gente tem que ter um cuidado muito grande com eles, o jovem, o adolescente. Você sabia que adolescente, essa divisão, ela só aconteceu no 15º século? No ano de 1430, até 1430, era ou criança ou adulto. E a gente foi, hoje a OMS tem essa divisão, tudo tem essa divisão.
Mas o negócio está tão sério que já estão esticando para 22 anos, 25, já está mais na frente, 25 anos, por quê? Porque a gente não está formando homens. Não temos homens para formar homens, para que eles já novos saibam qual é o papel deles diante de Deus e diante da sociedade. Porque falta homem como referência. E as mães que a gente tem hoje em dia, salvo as exceções, são as super protetoras. São tão protetoras que não deixam seus filhos amadurecerem. E aí não tem um pai presente que seja homem para falar assim, não é dessa maneira. Vamos educar os filhos da maneira correta. Não, quem sabe é a minha esposa. Sempre joga a bola nas costas da mulher, delegando seu papel de sacerdote para outro. Enquanto a Bíblia não vai mudar porque você está indo na cabeça do que a sociedade diz. A Bíblia é a mesma ontem, hoje será eternamente. Amém, amados? Deu para entender alguma coisa? Eu falei que eu só ia abrir as portas, porque se eu for explicar cada ponto, a gente vai ficar mais de um mês aqui falando sobre isso. Mas eu quero te dizer que Deus confiou a você um filho ou uma filha, para que você seja um exemplo de homem de Deus na vida do seu filho e da sua filha. Se você não está disposto a fazer esse papel, então não tenha filho. Não vai tratar com desleixo aquilo que Deus confiou a você. Eu falei aqui nesses dias, incentivando a ter filho, porque os muçulmanos estão tendo filho um atrás do outro, e a gente, cristão, parou de gerar filho. Quer dizer, esse pessoal mais novo parou de gerar filho, mas isso atingiu a gente também. Mas se você vai gerar filho sem a responsabilidade de ser homem, e homem, quando eu falo de responsabilidade, amados, ele abre mão do ter para poder ser. E eu vou terminar com esse exemplo que eu acho que eu já dei para vocês, mas se encaixa aqui. Viu, filha? Estou chegando lá. Assim que eu casei com a Alessandra, acho que no um ano e meio, a gente comprou uma casa. Eu tinha um carro, dei de entrada, e minha casa, já falei aqui uma vez, ela era enorme, muito, muito grande a casa, e a gente ainda estava fazendo ficar maior ainda. E até que a Rebeca começou a mostrar uns problemas emocionais, né, de bruxismo, virar olhinho, gaguejar, e a gente descobriu que o culpado era eu. E esse culpado era eu porque eu ficava muito tempo fora de casa com esse monte de trabalho, e quando eu estava em casa ela ficava ansiosa, ela ficava nervosa, ela fala que a culpa dos traumas que ela tem é por minha causa, né, filha? Fala aí, parceira. E aí eu tinha esse casarão, eu sei que eu já contei, mas só para vocês lembrarem, o meu quarto, gente, eu amava, o meu quarto ele tinha 5x4, e eu tinha um banheiro 4x2, e depois de mais velho eu contei isso para a Alessandra, porque na época ela ia brigar comigo, eu ia para o banheiro, a Rebeca nenenzinha para dar banho dela, botava na banheira e jogava assim, Rebeca no banheiro, e eu ia correndo e pulava de peito, ia junto com ela assim, ela indo na banheira, e eu indo com ela, e pum, e segurava. Aí quando deu esses problemas todos, eu falei, não, chega, abri mão de todas as seguranças que eu tinha, falei, eu tenho que estar com a minha filha. E meu tio, que fazia a obra da minha casa, meu tio ficou apavorado, porque ele estava ganhando um dinheiro bonitinho, ainda tinha muita coisa para ser feita. Eu falei, tio, vou parar e vou vender a casa, para que minha filha tivesse um homem dentro de casa, ela tivesse um pai dentro de casa, ela pudesse olhar e dizer, olha, esse é meu pai, esse é o marido da minha mãe, esse é um homem de Deus. Eu quero crer que ela tenha essa noção. E o meu desejo hoje é falar isso para vocês. Como eu falei, eu só vim com a intenção de abrir as portas. Mulheres e homens que vão casar, que estão namorando, estão noivos, entenda, se você é homem, você não está casando com a sua mãe. Você não está procurando uma substituta da sua mãe. Porque tem muitos jovens que vão casar querendo achar na futura esposa alguém que substitua
a mãe. Você está casando com uma outra mulher, a quem Deus te confiou para que você a ame, a ponto de dar a sua própria vida por amor a ela. Onde você vai fazer o papel de sacerdote dentro da sua casa e todos os dias apresentar a Deus para sua esposa, limpá-la, purificá-la, edificá-la pela palavra. Esse é o teu papel. Teu papel não é ficar rico. Se acontecer, glória a Deus, mas teu papel é ser marido segundo o Evangelho, ser pai segundo o Evangelho. Esse é o teu chamado. O resto é consequência daquilo que Deus pode te acrescentar. Por isso que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas segundo o projeto de Deus para as nossas vidas. Espero que de alguma maneira eu tenha aberto portas para você, tanto homem como mulher, mas principalmente homem. Peço que você assuma a sua responsabilidade daquilo que Deus te criou para ser e para fazer, e viver isso com ações de graças. Que Deus te abençoe poderosamente. Enquanto eles preparam aqui a música, eu estou aqui à base de Tramal, Paco, não sei quem conhece, e Deocil. Os 3 comprimidos. Quem conhece sabe que nenhum deles é tranquilinho. E minha esposa falando, passa para outro. Já tinha deixado o irmão José Geraldo já de cara pro gol, né, meu amado? Qualquer coisa era só bater o pênalti. Mas isso estava dentro de mim, eu tinha que trazer aqui, porque é tempo, ainda dá tempo, da gente mudar a nossa casa e mudar a sociedade onde a gente está inserido, em nome de Jesus. Homem, se coloque na brecha. A gente tem uma juíza. Quem é a juíza bíblica? Quem é a juíza da Bíblia, gente? E por que ela é? Por que ela está na história? Porque o homem pipocou naquilo que ele foi chamado para fazer. Porque o homem não foi homem. E Deus foi e levantou uma mulher. Que Deus nos abençoe. Vamos